Olá pessoal, na aula de hoje trataremos sobre demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis são o ponto de culminância de todo o processo contábil. São também conhecidas como relatórios contábeis ou ainda como demonstrações financeiras. Aliás, as demonstrações contábeis são mais conhecidas como demonstrações financeiras. Mas por que isso? Muito simples. As demonstrações financeiras, ou melhor, a expressão demonstração financeira, advém da expressão americana, Financial Statement, que tem como tradução literal, demonstração financeira. As demonstrações contábeis são produtos do processo contábil, são produtos do processamento dos dados contábeis. Lembrando que, inicialmente, os dados são inseridos, são tratados, para posteriormente serem convertidos em relatórios, relatórios que atendem à finalidade gerencial, à finalidade informativa. Vejamos quais as principais demonstrações contábeis. Balanço patrimonial, que é a demonstração mais conhecida, mais popular. Demonstração do resultado do exercício, a DRE. Demonstração das mutações do patrimônio líquido, conhecida no meio empresarial como DMPL, e demonstração do fluxo de caixa, também conhecida como DFC, que é uma demonstração muito rica porque fornece informações acerca da situação financeira, a situação de caixa da entidade. Passemos então ao balanço patrimonial. O balanço patrimonial é o relatório contábil mais popular, mais conhecido, talvez por ser simples de entender a informação nele apresentada, nele comunicada. Mas o que evidencia, ou melhor, o que é evidenciado no balanço patrimonial? Bem, o balanço patrimonial fornece uma fotografia estática da situação de patrimônio e da situação financeira da entidade. Responde questões simples, porém importantes, como: o que foi investido? Quais as aplicações da entidade? Quem financiou tais aplicações? Capital próprio ou capital de terceiros? Por meio da análise do balanço patrimonial, consegue-se verificar a natureza, a qualidade dos ativos. Os ativos correspondem a um conjunto de bens e direitos. Pois bem, quais são os ativos da empresa? Qual a natureza desses ativos? Como esses ativos estão sendo geridos? Pois bem, a qualidade da gestão dos ativos é evidenciada na análise do balanço patrimonial. Por meio da análise do balanço patrimonial, ganhamos condições, por exemplo, de avaliar a natureza das obrigações da entidade, ou seja, o perfil do passivo da organização. Em nossa empresa predominam dívidas onerosas ou não onerosas? Lembrando que as dívidas onerosas são aquelas que produzem encargos. As dívidas não onerosas, por sua vez, são repetitivas, acontecem em diversos momentos ao longo do mês, do período. O balanço patrimonial mostra ainda a composição do patrimônio líquido, do capital próprio. Responde a perguntas simples: o que foi investido? Qual o conjunto de aplicações realizadas naquele período, ou melhor, até aquele período? Quem financiou tais aplicações? Foram dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo, ou foram os recursos próprios gerados pela própria entidade? Como se vê, o balanço patrimonial é uma demonstração muito importante, que apesar de dar apenas uma fotografia instantânea da situação patrimonial e financeira, elucida questões relevantes no processo gerencial das organizações. A estrutura do balanço patrimonial se baseia na conhecida equação patrimonial, que tem origem, ou melhor, que é consequência da aplicação do método de partidas dobradas. Mas vejamos a estrutura do balanço patrimonial. O ativo é dividido em circulante e não circulante. O ativo circulante representam as contas que se movimentarão rapidamente. Exemplo: fundo fixo, caixa rotativo, bancos, aplicações financeiras de curtíssimo prazo, investimentos temporários, contas a receber ou duplicatas a receber, estoques. Estas contas são de curto prazo. Vejamos os ativos não circulantes. Os ativos não circulantes são divididos em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangíveis. Passivo. O passivo também é classificado em circulante e não circulante.
O passivo circulante é formado, por exemplo, pelas contas fornecedores, obrigações trabalhistas e fiscais, empréstimos. O passivo não circulante, formado por contas vinculadas ao longo prazo. Patrimônio líquido, capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria, prejuízos acumulados. Observe que o total de ativo coincide com o total de passivo e patrimônio líquido. Como se vê, o ativo representa o conjunto de investimentos, de aplicações da empresa. O passivo e o patrimônio líquido representam as fontes, as origens de recursos. Os ativos da empresa correspondem a um grande bolo. As dívidas assumidas pela entidade devem ser alinhadas, ou melhor, compatíveis com a capacidade de pagamento da entidade. Digamos que cada fatia do bolo corresponde ao pagamento de uma obrigação. Na medida em que os pagamentos são realizados, o bolo na bandeja diminui. O que sobra corresponde exatamente ao patrimônio líquido. Quanto maior o volume, ou melhor, quanto maior o número de fatias que ficam na bandeja, maior o patrimônio líquido, portanto, melhor para a empresa. Mas existem casos em que a empresa se compromete tanto que não tem ativos para dar cobertura às suas operações. Neste caso, configura-se uma situação de alto risco e a empresa tende à insolvência, à incapacidade de pagamento. Mas onde visualizar esse status? Esse status é visualizado por meio da observação da análise do balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial nos fornece 3 blocos de informações importantíssimas. Mostra a qualidade de nossas dívidas e a natureza do nosso endividamento e qual o impacto desse endividamento. Segundo, mostra todos os bens e direitos que a empresa possui, todos os recursos que ela dispõe para serem geridos e ainda mostra o capital próprio, aquelas fatias de bolo que sobram na bandeja. O balanço patrimonial ele é fundamental para os diferentes usuários, para os credores da empresa, para os sócios, para os gestores. Portanto, é uma demonstração de publicação obrigatória. Para alguns tipos de organizações, essa obrigatoriedade é prevista em lei. Mas quando eu coloco obrigatório, eu me refiro à importância de utilizar essa demonstração no processo decisório. Comentemos agora aspectos da estrutura do balanço patrimonial. Vamos começar pelo ativo. O ativo é classificado em circulante e não circulante. Os ativos circulantes são aqueles que têm alta rotatividade, que giram rapidamente, que se convertem em caixa num prazo curto. Lembrando que o curto prazo contábil corresponde geralmente ao período de 1 ano. Os ativos não circulantes são aqueles que demoram um pouco mais para girar. São ativos cujo giro é mais lento. Mas vejamos alguns exemplos de ativos circulantes. Caixa, bancos contra movimento, aplicações financeiras, recebíveis a curto prazo, mercadorias para revenda, estoque de produtos acabados, estoque de matéria-prima, estoque de produtos em elaboração, almoxarifado contendo materiais de consumo. O ativo de uma organização é composto por disponibilidades, recebíveis, despesas do exercício seguinte ou subsequente. Mas vamos comentar cada uma dessas contas que foram citadas. Comecemos pela conta caixa. Bem, nós temos 2 modalidades de caixa. Caixa rotativo ou fundo fixo. O caixa rotativo não tem um limite definido de caixa, depende do volume de ingressos e de saídas. Então, por exemplo, num determinado mês, nós podemos ter em caixa R$1.000, no mês seguinte, R$2.000. Então, não existe um fator limitante, tudo depende do fluxo financeiro naquele período. Já o fundo fixo de caixa, que é uma outra modalidade, tem características especiais. Vejamos primeiro como funciona o fundo fixo de caixa. Qual sua finalidade, como ele é constituído? Passemos inicialmente pela constituição do fundo fixo de caixa.
A primeira etapa é estudar a rotina de gastos da empresa. Gastos de pequena monta, como, por exemplo, desembolso com xerox, com autenticações, com despesas de alimentação, transporte, material de escritório, etc. Alguns pagamentos, enfim. Com base nesse estudo, define-se um valor de caixa. Um valor de caixa que dê cobertura a esses gastos que foram previstos na etapa anterior. Uma vez definido o valor, chamamos um responsável para custodiar, para cuidar e administrar esse valor. Entregamos um cheque nominal a ele e ele assume a responsabilidade de gerir os recursos do fundo fixo. Bem, ao entregarmos os recursos, o dinheiro, ao responsável, ao funcionário responsável pelo controle do fundo fixo, devemos orientá-lo. O que deve ser pago pelo fundo fixo? Quais os documentos que comprovam as operações? Como proceder? Esta orientação deve ser dada ao funcionário. Como registrar? Debitamos fundo fixo, creditamos bancos, uma vez que foi emitido um cheque. Nós não entregamos ao funcionário dinheiro, entregamos um cheque nominal a ele. Debitamos fundo fixo, creditamos bancos conta movimento. O valor desse fundo não se modifica, exceto na hipótese de aumento ou redução do fundo fixo. Bem, o funcionário começou a gerir o fundo fixo de caixa, alguns gastos aconteceram. Nós devemos definir um valor de reposição nesse processo de orientação ao funcionário, porque não é interessante para a empresa que o caixa fique zerado. Digamos que eu tenha entregue ao funcionário R$3.000 e tenha definido como valor de reposição R$1.500. Então, quando os gastos totalizarem R$1.500, o funcionário deve prestar contas do que foi gasto. Automaticamente, nós emitimos um novo cheque repondo o valor que foi gasto. A conta fundo fixo não recebe movimentação, porque o processo de reposição é feito da seguinte maneira. Creditamos a conta bancos, mostrando o desembolso, no sentido de repor o recurso do fundo fixo, e debitamos a conta de despesa respectiva. Digamos que nós tenhamos pago com recursos do fundo fixo material de expediente, material de limpeza, então nós podemos criar uma conta de despesas gerais. No processo de reposição, creditamos bancos, debitamos despesas gerais. É simples assim. Ao utilizar a conta fundo fixo, impomos um controle maior e encurtamos o tempo, o prazo de prestação de contas. A reposição do fundo fixo somente é liberada depois que todos os documentos são avaliados, que a prestação de contas é aprovada. Evita-se com isso os gastos desnecessários, porque todos os gastos do fundo fixo são efetivamente disciplinados. Numa entidade podemos ter os dois tipos de caixa, tanto caixa rotativo ou flutuante, como o fundo fixo de caixa. Tudo depende da finalidade da estrutura de controle da organização. Outra conta presente em todas as estruturas do balanço patrimonial é a conta bancos. Bem, nós temos diferentes tipos de contas. Nós temos a conta movimento, que a empresa utiliza no cotidiano. Temos contas especiais de cobrança, que facilitam o processo de cobrança da organização. Temos contas destinadas exclusivamente a pagamentos especiais, como, por exemplo, funcionários, pagamento de dividendos, enfim. A composição depende dos objetivos da organização. Temos ainda as aplicações financeiras de curto prazo. Essas aplicações financeiras decorrem geralmente de excedentes de caixa. Outra conta presente, ou melhor, outra categoria de conta presente no ativo circulante são os recebíveis, valores a receber de terceiros. Ora, esses valores podem ser decorrentes das relações com os clientes ou ainda com terceiros ou dentro da própria organização. E temos os estoques. Existem diversos tipos de estoque. Temos o estoque de mercadorias para revenda, aquelas mercadorias adquiridas com finalidade comercial. Estoque de produtos acabados, estoque de matéria-prima, estoque de produtos em elaboração. Esses três tipos de estoque estão presentes na indústria, na atividade industrial. Temos ainda o almoxarifado, que é uma modalidade, uma derivação do estoque.
esse estoque destina-se à alimentação das unidades funcionais da entidade, ou seja, ele tem uma finalidade de atender às necessidades de consumo dentro da organização. Por exemplo, compõe um almoxarifado, materiais de consumo, em geral, eu me refiro a material de escritório, material de limpeza e outros componentes. As contas do ativo são dispostas obedecendo a ordem decrescente de liquidez. O que isso significa? Que primeiro dispomos as contas de maior liquidez e, na sequência, as contas de menor liquidez. A estrutura do balanço patrimonial é disciplinada pela Lei nº 6.404, de 1976, e a Lei 11.638, de 2007, legislação societária. Passemos então ao ativo não circulante. Bem, o ativo não circulante é composto por contas de giro mais lento. Mas o que significa giro lento na contabilidade? Bem, contas de giro lento são aquelas que se realizam no prazo superior ao término do exercício social subsequente. Recapitulando, dentro do exercício social subsequente temos o curto prazo, é o curto prazo contábil. Após esse período, temos o longo prazo. Vejamos alguns exemplos de contas que pertencem ao ativo não circulante. Empréstimos concedidos a sócios, quer dizer, quando nós emprestamos dinheiro, ou melhor, quando a entidade empresta recursos a sócios, ela chama para si o direito, ela tem que receber aquele dinheiro depois, porque sócio e entidade são pessoas distintas. Temos ainda contas a receber de clientes em condições especiais de pagamento, temos despesas antecipadas, aqueles investimentos que são feitos, mas cujo benefício se dará em prazo superior ao exercício social subsequente. Temos ainda depósitos judiciais, enfim, temos uma infinidade de contas. O não circulante ele tem uma variedade bastante significativa. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos ainda móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, marcas e patentes. Nós temos ativos tangíveis e intangíveis. Temos participações em outras entidades, obras de arte, direitos autorais. Quer dizer, existe um número variado de exemplos. Bem, o balanço patrimonial nos responde questões bastante específicas. Quais os bens da entidade, independente da natureza? Quais as obrigações existentes? Os ativos são suficientes para cobri-las? Qual a situação líquida da entidade? Essa é a função principal do balanço patrimonial. Mas vejamos agora o passivo. O passivo é classificado em circulante e não circulante. Exemplos de contas que compõem e integram o passivo circulante: fornecedores, obrigações fiscais e trabalhistas, empréstimos de curto prazo, etc. Temos ainda o passivo não circulante. São exemplos de passivo não circulante: empréstimos, financiamentos. O que determina aí é o prazo de exigibilidade. Aliás, as contas do passivo são organizadas com base no prazo de vencimento das dívidas. O circulante contém contas cujo vencimento se dão mais rapidamente. O passivo não circulante, aqueles vencimentos mais postergados. Passemos então ao patrimônio líquido. O patrimônio líquido corresponde ao capital próprio e é composto pelas seguintes contas: capital social, que é a fonte-mãe de recursos, representa o investimento inicial dos sócios, ou aquele investimento que é feito ao longo da sociedade. É o capital de abertura da entidade. Temos ainda as reservas. Nós temos dois tipos de reserva: as reservas de capital e a de lucro. As reservas de capital são aquelas que são representadas por valores que não transitam pelo resultado. Já as reservas de lucro são retenções, são percentuais aplicados sobre o lucro da entidade. São exemplos de reserva de lucro: a reserva legal, que corresponde à aplicação do percentual de 5% sobre o lucro. Temos as reservas estatutárias, ou seja, aquelas previstas em estatuto. Temos as reservas para contingências, enfim. São reservas com finalidades bastante específicas. Bom, pessoal, o curto prazo contábil é geralmente definido pelo período de 12 meses, geralmente porque existem situações especiais em que o ciclo operacional é alongado, é prolongado.
mas isso não significa que o exercício contábil coincida necessariamente com o exercício civil. Vejamos o que José Carlos Marion tem a nos dizer a esse respeito. A data do término do exercício social é definida pelos proprietários da empresa e não pode ser alterada, exceto em condições supervenientes. Isto é, se a empresa decidir que o exercício terminará no dia 31 de dezembro, não deve mudar esta data sem um motivo forte. Apesar destas restrições relativas ao prazo, nada impede que o gestor, que a empresa, elabore relatórios parciais, relatórios gerenciais, em um intervalo de tempo menor. A contabilidade gerencial, a prática gerencial em si, ela é bastante flexível, porque sua finalidade é atender aos anseios, às necessidades do processo de tomada de decisão. Todavia, para fins de publicação externa, é fundamental atender às orientações da legislação, seguir as normas. Passemos à demonstração do resultado do exercício, a conhecida DRE. A demonstração do resultado do exercício mostra quais foram as receitas, as despesas e os custos do período. A DRE mostra quais foram as receitas, de que forma, ou melhor, em que percentual contribuíram para a formação do resultado. Quais foram as despesas? Nós temos despesas de vendas, financeiras, deduzidas das receitas financeiras, despesas gerais, administrativas, enfim. Como, de que forma essas despesas impactaram sobre o resultado gerado? Tivemos lucro ou prejuízo? Este é o enfoque informativo da DRE, mas vejamos sua estrutura. Demonstração do resultado do exercício. Receita bruta de vendas e serviços, menos deduções da receita bruta e de serviços, ou seja, impostos e abatimentos sobre a receita bruta, geram a receita líquida de vendas e serviços. Abatendo-se o custo das mercadorias vendidas, CMV, temos o lucro ou resultado bruto. Diminuindo-se as despesas operacionais, que são despesas de vendas, despesas financeiras líquidas, despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais, temos o lucro ou resultado operacional, que, ajustado pelo resultado não operacional, redunda no lucro ou resultado antes dos impostos sobre lucro, que, diminuído da provisão de impostos, quer dizer, aqueles calculados com base no lucro, gera o lucro ou resultado líquido. A DRE é elaborada obedecendo a seguinte sequência. Primeiro, registramos os fatos que movimentam as contas de receitas, despesas e custos. Encerramos todas as contas de resultado, com contrapartida na conta de apuração, apuração do resultado do exercício. E encerramos a conta de apuração do resultado do exercício, transportando o saldo correspondente para a conta lucro ou prejuízo. Lembrando que o lucro gerado não pode ser retido pela organização. Após a constituição das reservas, a parcela remanescente deverá ser distribuída. Passemos então à demonstração do fluxo de caixa. Como o próprio nome sugere, é a demonstração que mostra toda a movimentação ocorrida no caixa da organização, caixa e equivalentes caixa. A análise da demonstração do fluxo de caixa responde às seguintes questões. Qual a capacidade da entidade para gerar fluxo positivo de caixa? Quanto maior essa capacidade, tanto melhor será para a entidade. Qual a capacidade que a entidade possui para honrar os compromissos assumidos? A entidade apresenta boa liquidez? A empresa se encontra solvente? Existe flexibilidade financeira para novas aplicações? As operações estão produzindo um nível de caixa satisfatório ou insatisfatório? Qual a posição financeira da entidade? Como se vê, a demonstração do fluxo de caixa fornece informações importantes, fundamenta decisões essenciais, como por exemplo, digamos que você precise fazer um aporte de capital externo, precisa de dinheiro emprestado. Você deve necessariamente observar o fluxo de caixa. Será que eu terei condições de amortizar essa dívida? Será que o nível de geração de caixa decorrente de minha atividade é suficiente para honrar tais obrigações?
Sem análise acurada do fluxo de caixa, essas respostas ficarão muito difíceis e provavelmente, se você não analisar o fluxo de caixa, poderá tomar decisões erradas. A demonstração do fluxo de caixa pode ser elaborada por dois métodos, ou pelo método direto ou pelo método indireto. Vejamos cada um deles. Nos modelos de DFC, de demonstração do fluxo de caixa, os itens são categorizados em atividades. Atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Sempre ilustrando, apresentando entradas e saídas. Então, para cada tipo de atividade é gerado um saldo. Saldo decorrente das atividades operacionais, saldo decorrente das atividades de investimento, saldo decorrente das atividades de financiamento. O que muda de um modelo para o outro? No método indireto, parte-se da informação do lucro líquido. Então, realiza-se a conciliação entre o lucro líquido e o caixa. E todos os ajustes giram em torno desse processo de conciliação. Então, nós temos na estrutura da DFC atividades operacionais, atividades de financiamento e atividades de investimento. Note que são atividades essenciais ao funcionamento de qualquer organização. Modelos da demonstração do fluxo de caixa. Método direto. Atividades operacionais, recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores de mercadorias e serviços, pagamento de impostos, pagamento de despesas diversas, pagamento de dividendos. Bem, a diferença dessas parcelas corresponde ao fluxo de caixa das atividades operacionais. Atividades de investimento. Valor da venda de investimentos imobilizado, aquisições para diversificação de capital, empréstimos concedidos, recebimento de empréstimos concedidos, aplicações. Bem, a diferença corresponde ao fluxo de caixa das atividades de investimento. Atividades de financiamento. Recebimento de empréstimos e financiamentos, pagamento de empréstimos e financiamentos, dividendos pagos e recebidos, recebimento de valores integralizados, aquisição de ações em tesouraria. A diferença corresponde ao fluxo de caixa das atividades de financiamento. Aumento líquido no caixa. Caixa no início do período. Caixa no final do período. Demonstração do fluxo de caixa, método indireto. Atividades operacionais. Lucro líquido, mais ou menos, ajustes para despesas e receitas que não transitam pelo caixa, obtendo-se assim o lucro líquido ajustado. Acréscimos ou decréscimos nas contas a receber de clientes e devedores. Acréscimos ou decréscimos da conta estoque e despesas antecipadas. Acréscimos ou decréscimos nas contas a pagar, fornecedores, empregados, governos e demais credores. Atividades de investimentos. Receita decorrente da alienação do ativo imobilizado, menos aplicações em ativo imobilizado. Atividades de financiamento. Novos empréstimos, amortização de empréstimos, emissão de debêntures, integralização de capital, menos pagamento de dividendos. A partir daí, nós temos o fluxo de caixa do período. Passemos então à demonstração das mutações do patrimônio líquido. Bom, pessoal, como o próprio nome sugere, a demonstração das mutações do patrimônio líquido mostram as variações que ocorrem, ou melhor, que ocorreram, com as contas do patrimônio líquido. Na coluna vertical do modelo da DMPL, temos a descrição. Saldos iniciais, ajustes de exercícios anteriores, aumento de capital, aquisição de ações da própria empresa com reserva de ágio na subscrição, subvenções, reversão e transferência de reservas, lucro líquido, destinação do lucro, reservas e dividendos. Enquanto na vertical temos a descrição do que ocorre com as contas, ou seja, a movimentação, na horizontal temos as contas. Capital realizado autorizado, dividido em subscrito e realizado. Reservas de capital, ágio na subscrição, ações em tesouraria, subvenções para investimento. Temos ainda reservas de lucros, prejuízos acumulados.
O modelo da DMPL será mais ou menos extenso a depender do volume de contas e de movimentações nas contas que compõem o patrimônio líquido da entidade. É uma informação que mostra, que dá ao usuário uma noção de fluxo. O que ocorreu com as contas que compõem o patrimônio líquido? A DMPL, ou melhor, a análise da DMPL, fornece resposta a esta indagação. Bom, pessoal, como tivemos a oportunidade de verificar, cada demonstração contábil contribui com um tipo, com um enfoque, com uma abordagem informativa. O balanço patrimonial nos proporciona uma visão acerca da situação financeira patrimonial da entidade. A demonstração do fluxo de caixa fortalece, enriquece essa visão, mostrando de forma pontual o que ocorreu com os níveis de caixa, o que determinou sua variação. A demonstração do resultado do exercício tem um enfoque voltado para a questão econômica, tem uma abordagem econômica. Mostra como foi composto o resultado, quais as receitas, quais as despesas, quais os custos, quais os elementos que contribuíram mais efetivamente para a formação do resultado, lucro ou prejuízo. Tivemos lucro ou prejuízo? Já a demonstração das mutações do patrimônio líquido mostra o que ocorreu com as contas do patrimônio líquido, quais foram as movimentações, qual o fluxo que ocorreu em cada uma das contas que compõem este grupo patrimonial. Como dicas de estudo, recomendo a leitura, o estudo do livro Manual de Contabilidade por Ações, que aborda todas as demonstrações contábeis. Este livro foi escrito pelo Sérgio Dildíssimos e outros colegas, editado pela Atlas. Recomendo ainda o livro Fluxo de Caixa, a visão da tesouraria e da controladoria. Este livro foi escrito pelo Carlos Alexandre Sá, também editado pela Atlas, que dá uma visão gerencial acerca do fluxo de caixa, da demonstração do fluxo de caixa.